Ó, na semana passada eu mandei um vídeo para vocês, né, alguns vídeos sobre Gênesis, né, falando sobre a autoria, e eu falei que a perspectiva era a perspectiva conservadora, né, assim, mais tradicional, e até o Carlos depois mandou uma dúvida, porque apesar dos dois serem da perspectiva mais conservadora, eles tinham opiniões diferentes, né? E isso é justamente para a gente poder entender que, apesar da linha ser a mesma, necessariamente os autores, né, os escritores, os defensores, não vão ter todos a mesma opinião, principalmente quando a gente fala de textos antigos. Né? Então, autores tradicionais, né, alguns podem ter um pensamento, uma ideia, né, um conceito diferente do outro. Então, ao falarmos que determinado autor, determinado livro, né, determinada pesquisa é de uma linha tradicional, é de uma linha crítica, isso não quer dizer que todo mundo vai defender a mesma coisa. Então, a ideia foi, né, que vocês pudessem ter contato com aquele material, obviamente, material mais tradicional, mas também, né, ter uma perspectiva mais ampla, até do que seria, né, essa ideia de tradicional. Que às vezes você pensa assim, é tradicional, é conservador, então todo mundo acha que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Nem todo escritor, ou autor, ou material de linha conservadora vai ter isso em mente, né? Vai acreditar nas tradições javista, eloísta, né? Nas teorias que a gente já apresentou aí. Mas vai ter um olhar menos, né, desconstrutivo e crítico, né, do que uma leitura mais crítica, né, onde já vai trabalhar a questão da mitologia, né, dos gêneros literários em si, e aí vai focar mais nesse processo de produção. Tá? Então, só deixar esse esclarecimento aí no início, para que, à medida que vocês forem tomando contato com os materiais que a gente for apresentando, você possa entender que, apesar de determinados autores serem da mesma linha, não quer dizer que todos pensam igual, que todos vão defender sempre a mesma coisa. Tá certo? Dúvidas, alguma pergunta aí em relação a isso que eu expliquei aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos seguir aí. Hoje eu trouxe um material aí em relação ao livro de Êxodo. Foi tirado aí, né, do Centro de Estudos Bíblicos. É um material ligado à teologia da libertação. Então, aí a gente teria uma leitura, né, do Êxodo, né, do Pentateuco, da Bíblia de maneira geral, né, aí a partir da perspectiva político-social. Então, nós já vimos materiais da corrente tradicional, já falei também de questões ligadas à perspectiva histórico-crítica, e agora a gente vai estar apresentando aí esse material de linha aí histórico-social ou da teologia da libertação. A ideia é que você tenha uma noção das diferenças, né, entre cada uma dessas abordagens, e a partir disso, obviamente, você possa escolher aí aquilo que mais lhe agrada, né, aquilo que mais lhe interessa para o seu trabalho de pesquisa na Bíblia, tá certo? Então vamos lá, um breve resumo aí sobre a questão da origem da Bíblia, né? A partir da leitura, né, político-social ou da teologia da libertação. Antes de ser escrita, a Bíblia foi narrada. Antes de ser narrada, ela foi vivida. As origens da história da Bíblia encontram-se nos grupos de conversa e nas celebrações do povo. Nasceu da preocupação de não perder sua memória e de conservar a própria identidade. A gente já falou até um pouco sobre isso, né? Sobre as tradições orais, que geraram as tradições documentais, e daí geraram, né, os textos. Então, nós temos, devido a isso, várias variantes de textos, né?
porque um grupo contava a história de uma maneira, outro grupo contava a história de outra maneira. Então, isso gerou as variantes do texto bíblico. Isso acontece tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Nessa perspectiva, obviamente, entende-se que não foi uma pessoa que escreveu, né, o Pentateuco, né? Você não teve um autor que escreveu, né, cada livro da Bíblia, mas você tem esses livros escritos por grupos, por comunidades, né? E eles vão representar, então, a memória e as vivências dessas comunidades reunidas posteriormente aos eventos. Então, quando se lê um texto da Bíblia, tem que se entender que esse texto foi escrito depois do fato ter acontecido. Muita gente, quando lê a Bíblia, principalmente em português, tem a ideia, né? Dá a impressão de que o texto está escrito antes do fato, mas todo o texto foi escrito depois do fato ter acontecido. O único fato bíblico, né, e aí toda a Bíblia, que ainda não aconteceu é a volta de Jesus. O resto, né, tudo já aconteceu. Né? Então, o único evento que ainda aguardamos acontecer é a questão da volta de Jesus aí, para quem acredita. Né? Olá, é muito difícil saber exatamente o tempo em que a Bíblia foi escrita. O mesmo se pode dizer da época em que se sucedem os acontecimentos por ela narrados. A gente tem uma ideia, né? As datas, todas elas, são uma tentativa de compreender o processo de produção. É óbvio que, sendo um texto antigo, não é fácil datar, né, esses textos. Então, qualquer data é, em si, uma teoria. Então, você vai pegar um comentário que vai dar uma data, outro comentário pode dar uma data com 5, 10 anos aí de diferença. Então, isso é possível? É possível, certo? As narrativas são populares, repetidas, simplificadas e sem muita precisão. Seu objetivo não é uma informação muito precisa, mas sim uma animação da fé, da luta e do caminho do povo. Essa é a forma de leitura da Bíblia, lembrando, a partir da teologia da libertação. Então, toda vez que se lê o texto bíblico, a ideia é motivar a fé, lembrar, né, o caminho que o povo percorreu nessa busca da fé. Não é apenas um processo de alienação, mas é um processo de edificação, de força, de dar base para que a pessoa continue, né, a sua luta diária, e aí contra aquilo que tenta lhe afastar, né, da vontade de Deus. Mas tudo isso voltado para a ideia de resistência, né, aos valores da sociedade. Né? Não é apenas uma questão de alienação, né, de aquela motivação fogo de palha, mas é a ideia de capacitar o indivíduo, através desse tipo de leitura, a conseguir lutar, né, pela sua dignidade, né, digamos assim. Tudo isso relembrando a memória das histórias contadas no texto bíblico. Principalmente no Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento, então, seria esse texto de memória viva, de lembrança, né, que resgata não só a luta contra poderes opressores, mas também de identidade, né, de dignidade. Então, no Êxodo, por exemplo, que vamos ler agora, vai falar muito disso, né? É um texto que fala do resgate de identidade, de dignidade, de liberdade. Liberdade em todos os sentidos, né? Política, social e espiritual. Então, quando se lê um texto bíblico a partir do olhar da teologia da libertação, há sempre uma luta entre poderes, né, políticos, sociais, econômicos, que tentam oprimir, alienar, né, as pessoas, e o texto bíblico que se apresenta como um meio de libertação. Por isso, teologia da libertação, né? É um texto que nos liberta das opressões políticas, sociais e econômicas. Muita gente hoje, principalmente o pessoal do meio pentecostal, quando se fala de libertação, confunde com a ideia de exorcismo.
A teologia da libertação não trabalha nessa perspectiva. Então, a libertação é a libertação do viés econômico, político, social e ideológico, né? E isso vai fazer com que você possa ter uma experiência espiritual, né? Ter uma espiritualidade que seja vivida de maneira real e concreta, né? Dentro da sua realidade, no dia a dia, não uma espiritualidade alienante, né? Onde você se isola no monte, se isola na igreja, ou que você é uma coisa no meio religioso e outra coisa no meio secular. Essa forma de leitura é uma leitura que vai motivar você a ser um libertador em qualquer ambiente que você se encontre. Então, o texto bíblico ele é um instrumento de libertação, onde não há espaço para aceitar qualquer tipo de opressão, né? Seja ela ideológica, social, política ou econômica. Então, nessa linha, o ouvinte do texto bíblico, o leitor, ele vai sempre ser um combatente e vai sempre ser uma pessoa insatisfeita, porque ele vai tentar resgatar a memória de libertação do povo. E aí o livro de Êxodo, para esse tipo de leitura, ele é uma peça muito importante, porque ele retrata justamente esse processo de libertação do povo, libertação social, econômica e ideológica, né? Então, há várias passagens em relação a isso. Eles saem da escravidão, né? Eles saem da dependência do Egito e o processo de caminhada no deserto vai representar um período de conhecimento de Deus que vai libertá-los, inclusive ideologicamente, porque o povo sai do Egito, da escravidão, mas reclamam com Moisés porque estava lá no deserto, passando dificuldade. No Egito, apesar da escravidão, tinha comida, tinha cebola, tinha alimento. Então, para aquele povo estava preso ideologicamente. Então, para que a liberdade se não há sustento? Né? Que ponto, né, vale ser livre se vamos passar dificuldade? Isso é uma pergunta sobre essa questão ideológica, né? Até é interessante que quem viu aí os livros, os filmes sobre Matrix, é muito legal que os filmes falam sobre isso, né? O livro tem uma história um pouco mais densa, né, do que os filmes, mas eu particularmente acho os filmes interessantes, porque a grande questão nos 4 filmes é: será que vale a pena ser livre e lidar com a tristeza e a angústia da realidade? Ou é melhor permanecer na ignorância e ser feliz, né? Então tá o cara lá na Matrix, tá vivendo no mundinho dele, tem lá o alimento, tem o trabalho e tal, não tem grandes preocupações. Ele sai da Matrix, ele encara o mundo feio, né? As roupas feias, o filme é legal, né? Caiu um mundo fora da Matrix, ele é cinza, né? Ele é sem cor, é um mundo árido, sem vida. Então, o que você ia preferir? Ser livre e infeliz ou ser escravo e infeliz? Lembrando que, ao ser escravo, você não saberia que era escravo. E uma vez que você não é mais escravo, é difícil você voltar, né? Então, assim, essa é uma jogada que o texto bíblico também faz, né? É uma leitura, né, que essa abordagem tenta trazer em relação ao texto bíblico, né? De que maneira o texto bíblico pode nos libertar ideologicamente. O livro de Êxodo, a partir da leitura da teologia da libertação, não só o Êxodo, mas toda a Bíblia, seria lido nessa perspectiva. Por isso que eu brinquei com o Francisco e a Vânia aí no início da nossa conversa, dizendo que a felicidade é o atributo dos ignorantes. Tem alguns filósofos que dizem que pessoas inteligentes não conseguem ser felizes. Por quê? Porque a partir do momento que você é inteligente, você consegue ler a sua realidade.
E ao ler a sua realidade, né, por exemplo, a realidade da política mundial, não só brasileira, onde, né, os opressores, enganadores, mentirosos continuam no poder, né, onde os ricos continuam cada vez mais ricos, onde a riqueza mundial está na mão de menos de 10 pessoas, né, que se dividissem, poderiam acabar com a fome do mundo. Então, você ler a realidade, que a empresa onde você trabalha não te trata com respeito, mas te cobra 100% da tua vida, do teu esforço, né? Que os políticos, né, fazem planos e planejamentos que só interessam a manutenção do poder dele, que os líderes religiosos estão mais preocupados com o status e o poder do que com o cuidar das pessoas, né? Então, pessoas inteligentes leriam essas realidades e não conseguiriam ser felizes. Como, por exemplo, o Francisco estava falando, um jogo de futebol. Simplesmente parar para sentar e ver um jogo de futebol, onde é usado, né, desde sempre, o esporte, para alienar o povo. Tanta coisa acontecendo, tanto problema acontecendo, tanta coisa importante que precisa ser feita, e as pessoas sentadas na frente da televisão por 1, 2 horas assistindo a um jogo de futebol que não vai lhes trazer nada. Porque ao torcer por um time de futebol, você não ganha nada. Você ganha a sensação de que pertence a algo, mas não pertence, né? Então, assim, essa leitura da teologia da libertação é essa leitura questionadora, né? Que vai justamente, através da perspectiva do texto bíblico, questionar a realidade que estamos envolvidos. E aí o texto bíblico seria lido, né? Seria um instrumento para essa libertação, certo? A gente está falando, obviamente, aqui do Êxodo, mas esse viés de leitura seria feito a partir de todo o texto bíblico, tá certo? Pergunta, deu para entender aí essa maneira de ler a Bíblia, essa perspectiva? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então Não, vamos não, seguir. professor. Deu para entender. Professor, Fala. só, só me fala aí, você falou 3 palavras aí da teologia da libertação. A última que eu escrevi, ideologia. Da libertação, seria um processo de libertação ideológico, econômico, político e social, Beleza. certo? Ideológico É, são aquelas ideias que tentam nos aprisionar. Por exemplo, mulher não serve para ser chefe, pobre não vai vencer na vida, né? Quem mora na Baixada, no caso aqui no Rio de Janeiro, quem mora na Baixada tem menos valor do que quem mora na Zona Sul, né? O viés político são as opressões, né, que nós sofremos em todo o viés aí da política municipal, estadual, federal, seja qual for. Econômico é aquela categorização que é feita em relação às pessoas. Você vale pelo que tem, né? Você não vale pelo que você é. Então, se você tem dinheiro, legal. Se você não tem dinheiro, você não presta. E o social, obviamente, é o seu status, né? Está ligado aí à questão do seu poder econômico. Então, a ideia é que a teologia da libertação nos mostre, né, a ideia de dignidade, independente do status, independente do dinheiro, independente da posição social, independente, inclusive, do nível cultural. Né, que a pessoa pode não ter faculdade, pode não ter doutorado, mas ela tem o seu valor, ela tem a sua importância por causa disso. Então, ela merece o devido respeito, né, ela merece o devido valor, como qualquer um. Vou dar um exemplo, que é muito legal, isso acontece muito, eu ouço muito no seminário. As pessoas costumam dizer muito assim, eu não posso ensinar isso em determinada igreja, porque lá as pessoas são simples, e as pessoas não vão entender. Isso é um tipo de opressão. Isso é uma opressão ideológica e social. Na sua cabeça, você acha que porque a pessoa é pobre, ela não vai ter condições de entender verdades que o texto bíblico expõe. Muitos líderes religiosos são opressores ideológicos, porque eles limitam o nível de conhecimento de suas comunidades, alguns porque querem alienar e manipular, outros porque duvidam da capacidade de pensamento das pessoas. Então, não é porque a pessoa é pobre
que ela é ignorante. Não é porque a pessoa não tem diploma que ela é ignorante. Uma coisa não está atrelada à outra. Então, isso são opressões. Né? Então, são questões aí que esse tipo de leitura nos faz pensar. Vamos lá. Seguindo aqui, alguns exemplos, né, de textos aí do Êxodo. Fala, Francisco. Não, beleza, esclareceu. Tranquilo? Vamos lá. Uma leitura de alguns textos, né, do Êxodo. Como é que poderemos ler a partir do viés da teologia da libertação? Êxodo 16, de 1 a 21, que é a história do maná. O propósito seria ensinar a repartir os bens e proibir o acúmulo. Se esse viés hermenêutico tem como objetivo libertar da opressão econômica, o acúmulo de bens é algo que não é bem visto. Né? O acúmulo de dinheiro, bens, não é algo legal. Então, ao ler, né, esse texto, por exemplo, não adianta você acumular o maná, porque ele vai se desgastar. Então, não adianta acumular bens, porque isso vai se desgastar. É a mensagem semelhante com o que Jesus vai dizer lá nos evangelhos, né? Que não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem vão consumir. Né? Mas o tesouro tem que ser algo que dure eternamente. Êxodo 18, 1 a 27, Jetro, sogro de Moisés, ensina a descentralizar o poder. Então, nada mais libertador do que entender que o poder não cabe a poucos ou a um, mas cabe a todos. Né? Então, essa história de Jetro serviria para igualar as pessoas, né? E também dar responsabilidade, porque se todos têm papel de liderança, a responsabilidade é de todos, não apenas de um grupo ou só de uma ou duas pessoas. A travessia de 40 anos pelo deserto é o tempo de uma geração, né? Aí 1250 a 1225 a.C. Corresponde mais exatamente ao período da libertação. Durante este tempo, o povo vive experiências positivas e negativas que o ajudam a descobrir e formular alguns mandamentos. Estes expressam sua identidade como povo. Também nesse período, prepara-se e realiza-se a aliança com Deus, que estimula o povo a continuar o seu caminho. Uma coisa básica no livro de Êxodo é o tema da aliança, né? E é justamente isso que vai gerar um ponto fundante e principal da história de Israel. Israel ele é formado com base na aliança com Deus. Que aliança é essa? Obedeça a Deus e Deus vai abençoar. Né? A ideia seria essa. É claro que ao longo do tempo isso vai sendo, como é que eu vou dizer assim, reavaliado, né? Que bênção é essa, de que maneira isso funciona, né? Até que ponto isso se dá, mas a ideia básica seria essa. Ao obedecer a Deus, eu sou abençoado e eu desfruto das benesses da divindade. Né? O período dos juízes é um momento importantíssimo para Israel, dura 200 anos, de 1225 a 1025 a.C. As tribos vivem a experiência da libertação do Egito, do êxodo e da travessia pelo deserto. Elas animam outras tribos a tomar a terra ocupada pelos reis de Canaã. Isso é a referência àquele processo de tomada pacífica, né? A gente vai falar isso numa outra aula, mas alguns já me ouviram falar sobre isso. Você tem teorias para a tomada da terra de Canaã. Uma delas, de perspectiva tradicional, o povo caminhou pelo deserto, saiu aquele galerão do Egito, ficaram 40 anos no deserto, chegou lá na borda da terra prometida, mataram todo mundo e invadiram e acabou a terra deles. Essa é a perspectiva tradicional. A partir disso, surgiram outras perspectivas por causa de buscas arqueológicas e históricas. Né? A arqueologia até hoje não encontrou provas suficientes de um povo tão grande caminhando pelo deserto.
nem no deserto e nem em Canaã, né, na chamada Terra Prometida. Então, a partir disso, surgiram outras teorias. Teorias, por exemplo, da tomada pacífica. Um grupo, né, pequeno sai do Egito, caminha até a Terra Prometida. Nessa caminhada, outros grupos de outras tradições religiosas se juntam a esse grupo. Esse grupo chega próximo, né, ali à Terra Prometida, digamos assim, e acampam ali. E vão crescendo e vão prosperando, e com isso vão assimilando, né, os povos que estavam residentes ali até se tornarem maioria. E aí, a partir desse processo, começam a se unificar numa só religião e num só grupo. Então, esse aí seria um processo de tomada pacífica. Outra teoria seria que povos menos favorecidos, residentes em Canaã, revoltados com a divisão econômica, com a desigualdade social, tomam o poder, né? E aí destroem, né, os poderes econômicos, políticos e sociais existentes na época e assumem a liderança daquela região. Com isso, outros povos vão surgindo, vão se agregando ali, e a partir dessa revolta, né, dos menos favorecidos, o grupo vai se estabelecendo ali em Canaã. Então, a gente tem aí algumas teorias, né, para essa chamada tomada da terra aí de Canaã, da terra prometida. É certo uma coisa, até hoje eles não conseguiram ter paz lá, né? Até hoje aí está tendo guerra, né, disputa lá entre Israel e os palestinos, então é uma região ainda com grandes conflitos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu quero. Fala aí. O professor, essa aliança com Deus é a promessa que Deus faz com Abraão, aí vem se cumprir dessa aliança que você está nos explicando? Então, numa perspectiva conservadora, seria isso, né? Seria o cumprimento da promessa feita a Abraão para os seus descendentes. Só que, assim, se você ler o texto bíblico e ler, né, a realidade, isso não se cumpre, isso não se realiza. Né? Até hoje, essa promessa ela não se realiza, porque o povo até hoje está sem paz lá na terra. Mas o desejo desta aliança, ou da realização dessa aliança, ela é a base, né, fundante de Israel. Então, Israel se compromete a obedecer a Deus, e com isso Deus, né, estará com Israel. Então, é sempre idas e vindas com base nessa ideia aí, né, entre obediência e desobediência. Israel está sempre transitando aí, né, nessa corda bamba aí, entendeu? Ok. Isso nessa leitura, né? Gente, está acabando aí o nosso tempo. Vamos sair desse link. Entra no mesmo link aí para eu continuar aí o material e a gente continuar a nossa conversa. Mesmo link. A bateria acabou, entrei agora. Tá tranquilo. Ela chegar em casa para entrar no computador. Entra aí, mesmo link. Aí a gente vai para a segunda etapa aí, mesmo link. Beleza.